Como é bom poder estar aqui com os irmãos, poder adorar, poder celebrar, declarar, que somos filhos de Deus, declarar, cantar a palavra de Deus. Os salmos, muitos eram canções, que eles declaravam subindo os degraus, salmos de degraus, Toda vez que eu leio lá salmos de degraus, eu lembro que eles iam salmodiando, declarando a grandeza do Senhor, Quando eu penso em Davi, eu não lembro só de Davi guerreando, o rei Davi, mas sim um jovem, desde jovem, com a sua harpa na mão, adorando o Senhor. Imagina ele lá, uma vez as nossas crianças estavam assistindo um desenho em casa, um desenho da história de Davi, e o Davi pequenininho, naquele desenho, com a harpinha, adorando o Senhor, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Eu imagino aquela cena, mais ou menos aquilo ali. Eu acho que foi muito feliz, aquele autor daquele desenho. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo número 12. Eu estava, hoje pela manhã, na minha devocional, e o Senhor falou muito comigo nesse texto, e eu espero conseguir transmitir aquilo que Deus falou comigo ao seu coração nessa noite. Obrigado, Zazá, Deus abençoe. Transmitir aquilo que o Senhor falou comigo, e eu espero que venha edificar a sua fé, como o Senhor ministrou meu coração, através da sua palavra, através do seu Espírito, Eu acredito, irmãos, que nós só conseguimos praticar a fé que nós conhecemos, Muitas vezes a pessoa pratica um outro tipo de fé, achando que é o certo, porque só aquilo foi apresentado para ela. Mas quando chega o Evangelho de Jesus, quando conhece a palavra de Jesus, a sua vida é transformada de dentro para fora. Então, o Senhor falou muito ao meu coração, em João capítulo 12, é uma história muito conhecida, diz assim, versículo 1, João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários, e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Nossa, irmãos? Esse Jesus complicado, irmãos? Poxa, Jesus, o Jarson leu um texto aqui de Lucas capítulo 21, foi Lucas 21 que você leu? Fala que Jesus estava aqui na beira do gasofilácio, o nome que a gente chama dessa caixinha de oferta. Então ele estava sentado vendo as pessoas ofertarem, e vinha pessoas e despejavam o que sobrava, o texto fala. Mas chegou uma viúva pobre, Lucas faz questão de enfatizar, uma viúva pobre, e deu tudo o que tinha. E Jesus não entrou na frente do gasofilácio, e falou assim: não oferta não, porque só tem isso, e se você ofertar, você pode correr o risco de não ter o que comer lá fora. Deus não precisa da sua oferta. Realmente, irmãos, Deus não precisa dos nossos recursos.
mas os nossos recursos precisam de Deus. Por isso que nós temos que ser fiéis a Deus, nos dízimos, nas ofertas, porque a Bíblia diz que há princípios que, se nós formos dizimistas e ofertantes, Ele repreenderá o gafanhoto devorador. Eu entendo o dízimo como gratidão de uma pessoa convertida a Cristo, e eu acredito que a oferta é uma semente, como diz lá em 1 aos Coríntios, porque eu entendo que o dízimo da pessoa, ele veio antes da lei. Dízimo é graça, depois se torna lei. Está lá em Gênesis 14, quando Abraão volta da guerra, pega o seu sobrinho Ló, já li esse texto aqui com os irmãos, ele pega lá o seu sobrinho Ló, aí ele tem os despojos, ele pega os despojos da guerra, e ele encontra o sacerdote Melquisedeque, o sacerdote de Salém, que em Hebreus fala que ele é um tipo de Cristo, e Abraão pega e dizima de tudo, ele dizima de tudo ao sacerdote Melquisedeque, ele entrega tudo. Nem existia esse negócio de líquido e bruto. Outra pergunta sempre me faz, pastor, e aí, dizendo do líquido ou do bruto? A Bíblia não fala de líquido e de bruto, ela fala que Abraão chegou, o primeiro dizimista da Bíblia, ele deu de tudo, está lá em Gênesis 14, depois você pode ler lá. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu ouvi muito no meio da pandemia, as pessoas dizerem assim, eu vi isso, as pessoas postando, não estou falando da igreja local, eu vi de outras pessoas fazerem isso, eu vi até pastores fazer isso, não precisa dizimar esse mês, pega e abençoa outra pessoa. É errado, isso é antibíblico. Abençoar outra pessoa não é antibíblico, mas deixar de ser fiel a Deus é antibíblico. Deixar de ser dizimista é antibíblico. Deixar de ser ofertante é antibíblico. Porque a partir da hora que, se Jesus impedisse aquela viúva de ofertar, Ele estaria dizendo para ela assim, não confie em Deus. Se você entregar tudo para Deus, Deus não vai cuidar de você. Deus não vai sustentar você. Porque a oferta maior dela não foi pelo valor, e sim por ser tudo, o melhor que ela tinha a oferecer. E o tema de hoje é nardo puro. Fala comigo, nardo puro. Às vezes você não vai entender essa revolta de Judas. Por que que Judas, quando Maria, a irmã de Lázaro, Maria, a irmã de Marta, Marta estava servindo, Jesus volta, em João 11 fala que Lázaro foi ressuscitado, deixa eu dar uma conferida aqui para não te ensinar errado, é isso mesmo, Lázaro foi ressuscitado, depois Jesus volta de novo lá na casa de Lázaro, 6 dias antes da Páscoa, por quê? Porque Jesus seria entregue aos malfeitores, Jesus ia ser crucificado antes da Páscoa, e assim cumprir a vontade de Deus. Já falei da justiça de Deus, falei sobre a suprema riqueza da graça domingo, para cumprir o projeto de Deus da nossa salvação. Mas antes disso, 6 dias antes, Jesus vai na casa de Lázaro, e no meio do jantar, Marta estava servindo Jesus, servindo todo mundo, que era o costume dela, ela era muito serva, mas Maria chega, ela pega um vaso de alabastro, com um nardo puro o texto fala, e ela quebra ele, que perfuma toda a casa. Em Marcos e Mateus fala que não só derrubou sobre os pés de Jesus, mas ela ungiu a cabeça de Jesus com esse óleo, com esse nardo puro. E eu estava pesquisando, o que é esse nardo puro? O nardo puro, irmãos, não era só um perfume, era como se fosse a essência do perfume. Era como se fosse um óleo. Ele era tão caro que ele vinha, segundo os comentários que eu li, fala que ele vinha da Índia para Israel. E os romanos usavam para se ungir, porque era uma coisa muito cara. E o texto diz que Judas fica revoltado e fala assim, olha, podia ter vendido por 300 denários e doado aos pobres. E eu ouvi nessa pandemia, falei assim, olha, Deus quer que você entregue o seu dízimo abençoando a outra pessoa. Eu só queria saber o versículo onde encontraram isso, para me ensinar. Eu sei que tem um texto que fala do jejum, no Antigo Testamento, para atender as pessoas. Mas não tem um texto, irmãos, nem no Novo, nem no Velho. Ao contrário, se não quiser ser dizimista, no Novo Testamento fala assim, que eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Vendiam suas propriedades e bens, e entregava. Se uma pessoa não consegue ser dizimista, vai conseguir entregar tudo? Vai, mas demora, irmãos? Por que Deus,
Ele pede a 10ª parte para nós. Por que Deus pede oferta se Ele não precisa, se Ele é o dono do ouro e da prata? Porque Ele sabe, irmãos, que se Ele não for o Senhor, Mamon vai ser o Senhor do nosso coração. O dinheiro. Mamon era um Deus do dinheiro, da riqueza naquele tempo. Jesus fala lá em Mateus, não se pode servir a 2 senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Como que eu posso servir a Deus ou a Mamon? Algumas traduções, ou serve ao dinheiro, porque quem ama o dinheiro é escravo das riquezas, e Mamon era um Deus, na época que eles acreditavam que era o Deus da prosperidade, que era ele que podia trazer dinheiro. Aí Judas fala assim, olha, podia vender por 300 denários, quantos dias tem um ano, irmãos? 365 dias, agora você calcula, um denário, todo mundo fala nos comentários que equivale a uma diária de um trabalhador médio. Aí eu fiz um cálculo por baixo, vamos colocar aqui na nossa cidade, uma diária de R$100, para ficar mais fácil para a gente calcular, nem muito alta, vamos colocar a média, uma diária de R$100, então você multiplica por 300, quantos que vai ser? R$30 mil. Judas ficou louco, irmãos. É muito fácil falar assim, ó, dá tudo que você tem quando você tem 2 moedas, mas é muito mais difícil você aceitar quando fala assim, então faz o mesmo, pega 30 mil, tudo que você tem e oferta para Deus. Foi isso que Maria fez, ela juntou 300 dias de trabalho, e chegou e quebrou, era um vaso de alabastro, era um vaso de barro, porque era cerca de meio litro de essência de perfume, que era o nardo puro, e quebrou, que a casa ficou toda cheirosa, e ela ungiu a cabeça de Jesus, e os pés de Jesus, e começou a enxugar com os cabelos, gesto de quê? De servo, dizendo, Senhor, eu sou menor, porque somente um servo numa casa, ou uma criança, lavava os pés de alguém. Por isso que Jesus aceita essa atitude de adoração dela, essa atitude de se render a Cristo, dizendo, o Senhor é o meu Deus, tudo que eu tenho eu entrego para o Senhor aqui, o Senhor está aqui na minha casa, então eu dou o meu melhor para o Senhor. Isso causou uma revolta em Judas, irmãos, que tem de gente revoltada, irmãos, porque eu e você somos dizimistas, tem muita gente revoltada. Sabe por que é revoltado, irmãos? Porque tem muita gente que tem o coração igual de Judas, não entrega para Deus, e ainda quer impedir os outros de dar algo para Deus. Tem gente desse jeito. Foi isso que Deus falou comigo. Lendo essa foto, sabe por que Judas não gostou da atitude de Maria? Porque ele era ladrão. O que diz lá em Malaquias capítulo 3? Roubará o homem a Deus? Ainda me diz, em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu vou contextualizar você lá em Malaquias. Eu estava estudando sobre Malaquias, e no tempo de Malaquias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E naquele tempo, então, eles estavam, através do Xerxes alguma coisa, né, um daqueles lá do rei, depois de Dario, agora não lembro assim de cabeça o nome dele, ele, o pós-exílio, ele permitiu que fosse reconstruído o templo, depois de muitos anos, mais de 100 anos, desde o cativeiro da Babilônia. E o Malaquias, ele e Ageu, começa a confrontar o povo, porque o povo oferecia animal doente para Deus, o povo oferecia animal que estava com deficiência, e na Bíblia ensinava o que? Na lei, na palavra ensinava o que? Que fosse oferecer para Deus, tinha que ser perfeito a oferta, não podia ter defeito o cordeiro, e eles estavam fazendo isso. Por isso que Deus manda um recado através de Malaquias: olha, vocês ainda me perguntam, em que me roubais? Em quem vocês estão? Nos dízimos e nas ofertas, para o meu templo. Aí vocês querem entender por que vocês estão vivendo desse jeito. Eles não conseguiam reconstruir o templo há muitos anos, irmãos. Mas eu quero voltar aqui para você entender porque que Judas, o texto é bem claro no versículo 6, fala assim, ó: ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele era ladrão, ele ficava com a bolsa do dinheiro. O texto fala aqui, ó: tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Ele era cara de pau mesmo, né, irmãos? Além de trair Jesus por dinheiro, ele ainda ficava, ele era o tesoureiro dos discípulos, e ainda que colocava lá e falou: opa, tem uma moeda de ouro aqui, eu vou pegar essa para mim.
Não precisa dessa moeda de ouro, vamos ficar só com as pratas. Jesus não liga mesmo para essas coisas. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Talvez o meu nardo e o seu nardo puro não seja em espécie. O que eu posso dar para Deus do meu melhor, que vai me custar 300 dias do meu ano? Para pensar. Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que nem se eu vendesse meu carro, que é talvez o bem mais caro que eu tenho, para levantar recursos, é o suficiente para dar 300 dias daquilo que Ele coloca nas minhas mãos durante o ano. Sabe o que é o nardo puro hoje, irmãos? Que Deus espera de nós? Não são os nossos dízimos e as nossas ofertas, é a nossa vida. É a nossa vida. A minha vida, a minha dedicação a Ele, em ser testemunha dEle, em amar a Ele, em pregar o Evangelho, não porque o pastor falou que eu tenho que ter célula na minha casa, porque eu tenho que pregar o Evangelho, em acordar de manhã para orar, não porque o pastor falou que eu tenho que orar, ir no culto presencial, não porque o pastor Cristo fala que a gente tem que ir lá no culto. Não, meu irmão, é porque a sua vida é a oferta de nardo puro para Deus. A nossa vida tem que ser essa oferta. Maria só nos deu um exemplo. Ela deu 300 dias do seu ano, e ela quebrou. Ela falou assim: Jesus, o Senhor é mais importante do que 300 dias que eu trabalhei esse ano. É muito forte isso, irmãos. É muito forte. Quantos de nós aqui estamos dispostos, ou quem está assistindo, a ser essa oferta de nardo puro para Deus? Quantos de nós estamos dispostos? Muitas vezes, irmãos, às vezes a gente tem 10 reais na carteira, ou 20 reais, né? E fala assim: Deus, eu vou te ofertar tudo que eu tenho. Não estou falando que é a sua oferta, porque não é nesse sentido não. Mas se tiver uma de 100, aí você pensa duas vezes. Não é Deus que está falando não, para ofertar 100. 50, não é Deus que está falando comigo não. Isso é a voz da minha cabeça. Eu lembro do seu testemunho, né? Isso é a voz da minha cabeça. Isso é a voz da minha cabeça. Porque é muito mais fácil, irmãos, a gente fazer. A gente vê a atitude das duas, tanto da viúva lá de Lucas 21, da viúva pobre, como de Maria aqui. E é tão bonito a gente ler, é tão bonito a gente falar. Mas quando chega a nossa vez, nós falamos assim: Senhor, o Senhor espera eu fazer tal coisa? Quem lembra daquele texto, que quando Jesus está convidando a multidão para seguir, um homem fala assim: mestre, deixa eu sepultar o meu pai, aí eu vou te seguir. Aí ele fala assim: deixem que os mortos sepultem os seus mortos. Quem já leu isso aí? Quem já entendeu o que é isso aí? Você sabe o que é isso aí, irmãos? Havia na cultura judaica, quando a pessoa fala assim: vou sepultar o meu pai, ela não era que nem um velório de Covid não, de minutos, de horas não, nem um velório de 24 horas que é o normal, geralmente a gente faz não, era um ano velando pelo morto. Por isso que Jesus falou assim: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Era um ano, ou seja, Jesus não estava criticando ele querer sepultar o seu familiar. Jesus estava falando assim: se você quer me seguir, tem que ser agora. Tem que ser agora, você tem que parar com desculpa para me seguir. E muita gente está que nem aquele homem lá: Jesus, deixa eu sepultar os meus mortos, né? Deixa eu ir lá sepultar o meu pai, deixa eu lá sepultar fulano. Jesus, eu vou fazer isso. Senhor, essa semana eu não vou acordar de manhã para orar não, mas a partir de, em 2021, Senhor, eu vou ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Você vai perder para o Davi, eu estou te falando, você vai perder para o Davi. Se você não correr atrás do prejuízo, você vai perder para o Christian Davi. Tem só 9 anos. E eu estou lá junto com ele, para ele chegar e ler a Bíblia toda. Aí quando alguém vir falar para mim que não lê a Bíblia, eu falo assim: quantos anos você tem, irmão? Meu filho tem 9. Já leu a Bíblia. E aí? Eu estou incentivando ele a ler a Bíblia. Você vai perder para o Christian Davi? De 9 anos? Quantas coisas você lê num ano inteiro? Quantas coisas nós paramos no celular para ver?
Mas quanto do nosso nardo puro chamado tempo, que não volta atrás, nós não entregamos para o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Nardo puro aqui, irmãos, no texto, no literal, era algo de muito valor. Mas eu quero que você entenda aqui o que você tem de muito valor. Esquece o lado financeiro que você tem para oferecer para Deus hoje. Qual é o seu nardo puro? Eu quero desafiar você hoje aqui a queimar os seus neurônios. Você pensar: Deus, o que o Senhor mais quer de mim, o que tem mais valor para mim, que eu não te entreguei ainda, que eu preciso te entregar nessa noite. Eu estou falando para você, mas eu estou falando para mim também. O que será que nós temos, igreja, que é mais precioso, que custa muito os nossos dias, custa muito de nós, para entregar para Jesus, e não se preocupar com o que os outros vão falar? Sabe, irmãos, quem não está acostumado a dar nardo puro para Jesus, eles falam assim: para que orar todo dia? Para que ler a Bíblia todo dia? Para que ir ao culto todo culto? Para que célula? Para que abrir a sua casa para os outros, para sujar, para acabar com o seu sofá, para quebrar a plantinha? Para que você vai acabar com a sua casa, com os seus móveis? Para que você vai querer convidar pessoas estranhas para participar da sua casa? Você não deve ligar para os outros não, cuida da sua vida, ninguém está preocupado com você não. Quem não dá oferta de nada puro para Jesus, só critica quem dá. Critica quem faz célula, critica quem jejuma, critica quem vai no culto, critica quem acorda de madrugada para orar, critica quem lê a Bíblia, critica quem evangeliza. Eu vou abrir um parênteses aqui. Talvez esse discípulo, ele foi um discípulo meu, e ele, um dia ele falou para a esposa dele, talvez ele assista isso aqui, ele vai dar risada. E ele falou para a esposa dele, porque ela saía convidando as pessoas. Na terça-feira, ela convidava as pessoas para ir na terça-feira, ela saía, mais a filha dela e uma discipuladora dela, no bairro, e convidando pessoas. Aí na outra semana, o que ela fez? Ela começou a rever as pessoas que ela tinha convidado na terça. Na quarta-feira ela convidava pessoas novas. Esse meu discípulo, foi meu discípulo, ele pegou e falou um dia para ela, falou assim: agora você é funcionária da igreja? Você virou pastora? Que terça-feira, quarta-feira, já não basta ir no domingo na igreja? Irmãos, chegou na época do face a face. Esse discípulo, ela fez a mala dele, ela colocava indo no caminhão dele, e ela falou assim, ele falou assim: eu não vou no face a face. E ele entrou no caminhão dele. Quando ele ligou, estava o som, o hino cantando, estava tocando o hino. Diz ele que uma voz assim veio e falou com ele: você vai no face a face? Sim. Ele nem sabia, ele tinha medo de face a face. E ele foi no face a face, irmãos. Sabe como que foi a salvação dele? Ele testemunhou para mim depois, ele virou um discípulo depois. Ele falou assim para mim: o senhor estava ministrando, pastor Cristo, e o senhor falou assim: olha, Jesus não é picolé para mim ficar te oferecendo, para você entregar a vida para Ele. Quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Não é picolé. Eu falei bem assim: Jesus não é picolé não, para mim ficar te oferecendo. Eu tenho certeza da minha salvação. Se você não tem, problema é seu. Eu falei isso para ele. Falei para todo mundo, perdão. E essa foi a palavra que salvou ele. Ele falou para mim. E aquele face a face, ele acabou, irmãos. Ele voltou daquele face a face, irmãos, virou um parceiro. Aí eu via ele fazendo as coisas na igreja, a esposa chamando ele para ir embora depois do culto, e ela era aquela que tinha que ir embora porque ele estava esperando em casa, que ele ia chegar da viagem, e eu vendo ali o que Deus fez na vida dele. Aquele que disse um dia para ela assim: você é funcionária da igreja? Você é pastora? 2 servos do Senhor. Depois levou a mãe dele, levou o tio, levou familiares, e Deus foi salvando muita gente através da vida dele. Olha só, irmãos. Mas a esposa dele dava o quê? Nardo puro para Deus. Diz ele que quantas vezes ele acordou e batia na cama do lado: e cadê minha esposa? Estava orando por ele. Quantas vezes? Qual tem sido, igreja, qual tem sido a minha oferta de nardo puro para Jesus? Será que tem sido as nossas orações, nas primícias das nossas orações, a primícia do nosso tempo, a primícia das nossas finanças, a primícia do casamento de quem é casado, as primícias de quem é solteiro? Ou nós só damos sobras para Jesus?
Ou nós estamos mais, em nome de Jesus você não está não, parecido com Judas. Em nome de Jesus, aqui não tem ninguém parecido com ele, nem ninguém que está assistindo, em nome de Jesus. Ou nós parecemos com Maria, ou nós parecemos com Judas, irmãos, quando se fala de nardo puro na Bíblia. Ou nós damos o nosso melhor, ou nós nos enganamos a nós mesmos e fingimos que estamos dando o melhor para Deus, de tudo que Ele coloca sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Eu quero convidar você, eu não sei que eu perdi o horário aqui, voltou aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o ministério de adoração para me ajudar. Eu quero desafiar você que está assistindo e você que está presente aqui. Deus está vendo. Você tem dado nardo puro para Deus, como Maria? Você tem realmente entregado tudo para Deus, o seu melhor? Ou você está esperando quando você se aposentar, aí você tiver tempo sobrando, você vai fazer a obra de Deus? Talvez, espero que isso não aconteça, que você envelheça com muita saúde, em nome de Jesus. Mas se caso não tiver, e aí, como que vai fazer a obra de Deus sem saúde? Vai olhar para trás e falar assim: podia ter me dedicado mais, podia ter ouvido a voz do Senhor. Eu quero orar com você. Se falta alguma coisa na sua vida, se você entende que essa palavra é para a sua vida, parece até que alguém contou sua vida para mim. Ninguém contou, foi o Espírito Santo que está chamando você. Pode deixar o seu lugar, só não pode encostar em ninguém, mas pode vir aqui na frente. E você vai estar dizendo para Deus: Senhor, eu quero dar oferta de nardo puro para o Senhor nessa noite. Eu quero ofertar a minha vida ao Senhor. É o bem mais precioso que eu tenho nessa noite. Se você está assistindo, você vai, se você quiser, se você puder, você vai se ajoelhar, e onde você estiver. Se você não pode se ajoelhar, você vai fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, e vai fazer um compromisso com Jesus. Fala: Senhor, me perdoe, eu quero fazer uma oferta de nardo puro para o Senhor nessa noite. Eu quero orar com você, meu amado. Eu quero orar com você, minha irmã, meu irmão. Às vezes nós temos honrado a Deus em várias maneiras, mas não tem sido uma oferta de nardo puro, não tem sido a oferta da viúva pobre. Nós damos a sobra do nosso tempo, nós damos a sobra dos nossos dias, passamos o dia inteiro sem orar, aí para alívio de consciência chegamos à noite, fala: vou orar porque hoje eu não orei, vou ler a Bíblia porque hoje eu não li a Bíblia. Será que isso é uma oferta de nardo puro que nós podemos dar para Deus nessa noite? Deus está esperando de mim, de você, uma oferta de nardo puro. Tem gente que é financeiro também. Tem gente que não consegue ser dizimista, não consegue ser ofertante, não dá de todo o coração. Deixa Deus tratar essa área da sua vida. Começa a colocar Ele em primeiro lugar na sua vida financeira também. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, fala para Ele. Fala para Ele. Qual é a sua oferta nessa noite? O que você precisa oferecer para Ele? Qual é o seu nardo puro? O que Ele tem esperado de você? Eu tenho certeza que Ele estava falando com você desde o início desse culto, desde quando essa palavra foi aberta e foi lida. O Espírito Santo de Deus começou a falar com você. Oh Deus poderoso, em nome de Jesus, ó Deus, que a nossa oferta, ó Deus, ó Pai, que a nossa oferta
seja de nardo puro, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa vida, Senhor, seja uma oferta ao Senhor. Que a nossa vida financeira seja uma oferta de nardo puro ao Senhor, ó Pai. Que o nosso casamento, ó Pai, seja uma oferta de nardo puro ao Senhor. Ó Deus, que os solteiros, ó Pai, sejam uma oferta de nardo puro ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso tempo seja uma oferta de nardo puro ao Senhor, ó Pai. Que nós possamos dar a nossa juventude ao Senhor. Que nós possamos dedicar, ó Pai, os nossos dias ao Senhor. Deus, que nós possamos dedicar a nossa saúde ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ofertar o nosso melhor ao Senhor nessa noite, ó Pai. Assim como Maria, assim como a viúva pobre, Senhor, que nós não venhamos entregar o resto, que nós não venhamos, ó Pai, dar ouvidos a Judas, ó Pai, que nós não venhamos dar ouvidos àqueles que nos criticam, Senhor, mas que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, seguir ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ó Pai, que nós venhamos amar ao Senhor. E quando o amor, ó Pai, ele não é praticado, ó Deus, ele se torna abstrato, ele não sai do campo do sentimento, ó Deus. Que nessa noite, ó Deus, em o nome de Jesus, que cada um de nós possamos, ó Pai, dar nardo puro ao Senhor, ó Pai, para que possamos exalar o perfume de Cristo, ó Deus, aonde nós passarmos, aonde nós formos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, nos perdoa, ó Pai, todas as vezes que nós não demos a oferta de nardo puro ao Senhor. Que o Senhor não foi a primícia, Pai, da nossa fé. Que o Senhor não foi a primícia, Pai, dos nossos dias. Que o Senhor não foi a primícia do nosso tempo. Que o Senhor não foi a primícia da nossa finança, Pai. Em o nome de Jesus, oh Deus Todo-Poderoso, nós queremos te pedir, recebe, Senhor, cada um de nós como oferta viva, sacrifício, ó Pai, vivo, perfeito e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, santo, santo é o Senhor, ó Pai, digno é o Senhor, digno de glória, digno de adoração, digno de louvor é o Senhor, ó Pai. O Senhor contaste os nossos dias, ó Pai, o Senhor sabe a quantidade de fio de cabelos que nós temos na cabeça, ó Deus. Oh Deus, ainda que nós estivermos no mais profundo, lá o Senhor está, diz a Tua palavra. Se subirmos no mais alto, lá o Senhor está. Não tem como se esconder do Senhor, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Pai, que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e em verdade, ó Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nos ensina, querido Espírito Santo, a adorar ao Pai, a adorar ao Filho, a adorar ao Espírito, a oferecer ofertas de nardo puro todos os dias da nossa vida, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que Maria seria lembrada pela sua oferta, ó Deus, porque ela preparou, ó Pai, o corpo do Teu Filho, ó Deus, para ser entregue, para ressuscitar, para morrer e ressuscitar no terceiro dia. Oh Deus Todo-Poderoso, coloca em nós esse coração, oh Deus Santo, em nome de Jesus, ó Pai. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração como igreja, Senhor. Deus, que a PIB de Sapezal, ó Deus, e que cada irmão, ó Pai, que está ouvindo essa palavra, ou que ouvir essa palavra, aonde ela estiver, Senhor, que ela todos os dias venha dar o melhor para o Senhor, que ela venha dar ofertas de nardo puro, Senhor, a essência, o melhor, ó Pai, aquilo que custa, Deus, que ninguém venha dar nada que não te custe, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos ensina, ó Deus, que nós não devemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias,
sem poder ofertar algo ao Senhor, ó Pai, em o nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor, essa é a nossa oração. Abençoe, ó Pai, cada um de nós que somos tão pequenos diante da Tua grandeza, ó Pai, diante daquilo que Cristo fez por nós. Cristo deu a Sua própria vida em nosso lugar, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço, ó Pai. Amém e amém, ó Deus. Figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode dizer isso para Ele? Todavia me alegrarei. Jesus, Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Esse é o amor que Deus espera de cada um de nós, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o nosso vigor, com tudo que nós temos e com todo o entendimento. Que eu e você, irmãos, possamos ser como Maria. Maria nos ensina muitas coisas, a irmã de Lázaro. Ela escolheu a melhor parte, estar aos pés de Jesus aprendendo. E agora ela dá a sua melhor parte para Jesus. Ela dá o seu melhor para Jesus. E Jesus diz nos evangelhos: ela vai ser lembrada. Ela vai ser lembrada. Os evangelhos, todos os evangelhos registram essa atitude de adoração de Maria. Se não fosse importante, não estava registrado. No evangelho de João, João diz assim: se fosse registrado todos os feitos de Jesus, todos os milagres, não caberiam os livros o que ele fez. Mas foi registrado aquilo que Deus queria que fosse registrado, e foi registrada essa atitude de Maria, para que nós venhamos também praticar o mesmo exemplo de ofertar nardo puro para Deus. Nardo puro era quase um óleo, uma essência do perfume. Meio litro custava 300 denários. Se fosse 100 reais a diária, um denário é uma diária, 30 mil reais nos nossos dias. 30 mil reais. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você, antes de terminar, os estudos imprimidos estão ali na frente, tá bom? Já mandei lá no grupo da célula, os irmãos estão todos aí liberados, para a glória de Deus, com todos os cuidados, amanhã para a sua célula, em nome de Jesus, tá bom? Máscarazinha, senta por família separado, sem abraços, infelizmente, né? Igual a gente está fazendo no dia a dia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que o amor do Pai, que o amor do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo te acompanhem. Que você tenha uma noite de paz. Que a paz que o mundo não tem, Jesus nos dá, Ele diz. Que você venha deitar a cabeça no travesseiro e confiar em Deus. Mesmo que amanhã você tenha muitos compromissos para honrar, mas você confie em Deus. Faça como a viúva, faça como Maria, confie em Deus. Continue sendo fiel, porque Deus não muda, Ele continua sendo fiel. Vamos falar a nossa frase? 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores. Ainda
Deus abençoe.